Então, bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers. Com prazer, né, Santiago? Eu volto a usar o nosso jargão de início aqui. A gente já tinha perdido um pouquinho o ritmo por conta das lives, mas vocês que estão nos assistindo aí, no outro lado, é com muito prazer que hoje a gente está iniciando um quadro que já existia lá no podcast e a gente retorna aqui no Pai Ideia Geek logo no seu segundo mês de existência com o canal do YouTube. E vocês que estão aí no podcast nos ouvindo também, um grande abraço para vocês aqui do Brasil, a Nova Zelândia e Companhia Limitada. Santiago, hoje estreamos no canal do YouTube o Pai Ideia Geek Entrevista. E com entrevista num mês muito importante e que está aqui nos dando esse presente, inclusive na decoração, no design da sala. Não é isso, Santiago? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers e público em geral também, né? Que a gente quer converter em Ideia Geekers também. É muito bom a gente estar aqui, né, estreando o Ideia Geek Entrevista, que era algo que a gente tinha nos nossos rascunhos e a gente tentou, por uma ou duas vezes, implementar no podcast, mas que a gente entendeu que seria muito mais enriquecedor se a gente trouxesse para o formato de vídeo, para o YouTube. Então, eu acho que é muito simbólico e significativo a gente estar aqui com o nosso entrevistado, que já já a gente apresenta, né, com um tema importante dentro do Novembro Negro, né, e também referente ao Dia da Consciência Negra. Então, nosso primeiro convidado é o Edmar Neves. Muito obrigada, Edmar, por estar aqui com a gente. A gente agradece muito sua disponibilidade e tudo que você vier trazer para o nosso bate-papo. Salve, pessoal. Bom, prazer é meu, alegria é minha. Eu, como viciado em podcasts, gosto bastante, então bora lá, vai ser bem da hora, assim. E falar de coisas bem bacanas, coisas bem importantes e relevantes, né, para nossa sociedade e para o nosso meio, né, para esse meio geek, para esse meio nerd. Acho que são coisas importantes que a gente pode conversar aqui. Com certeza. E o tema de hoje, como a Santiago trouxe, como eu comentei no início, é estar vinculado, não é só falar, mas se vincular, se articular, se integrar a um tema tão importante, que faz parte da nossa originalidade, da nossa identidade, não só como pessoas que respeitam e que vivem esses diferentes identidades, mas como faz parte da nossa história como brasileiros, né? Então, eu sempre falo, o novembro é o mês da consciência negra, novembro negro, mas na minha opinião é o ano todo, são os 365 dias. Então, hoje a gente só vai dar um pequeno recorte dessa discussão. Mas exatamente sobre o que, Santiago? Hoje nós iremos falar sobre a obra que o Edmar lançou, que é a obra que, se vocês me permitirem, e essa é a parte boa de estar aqui com um podcast, um videocast, é a possibilidade de você poder compartilhar na tela essas informações. Então, basicamente, nós iremos falar da obra O Catador de Histórias, que o Edmar produziu com as ilustrações de Afa Vasquez. E aí, Santiago, eu gostaria de começar, geralmente, a gente apresenta, né, faz uma introdução, mas por que não ele mesmo se apresentar? Quem é o Edmar Neves e a obra dele de uma forma bem introdutória para a gente começar a falar. Bom, perfeito, bora lá. É isso, meu nome é Edmar, eu sou do interior de São Paulo, né? Nascido e criado no interior de São Paulo, moro numa cidade chamada Mogi Guaçu, e eu sou iniciado no candomblé. Aí, ó, que a gente estava conversando em off aí, o livrinho, bom demais. Eu sou iniciado no candomblé, esse ano fez 7 anos da minha iniciação. E nesse contexto também, né, nesse contexto de iniciação, eu me formei em letras na Federal de São Carlos. Atualmente eu estou estudando, estou fazendo doutorado em teoria e história literária pela Unicamp. E meus estudos são focados em literatura negro-brasileira, literatura e outras artes, tanto é que no meu mestrado eu estudei histórias em quadrinhos, que tem tudo a ver aqui com a gente.
E o meu foco é esses grupos marginalizados, é pessoas negras, é essa produção, né, dessas figuras que foram marginalizadas, que foram botadas à margem da sociedade. Então também tem tudo a ver aí com o nosso papo. E no meio desse caminho eu tinha esse projeto aí, isso aí são adaptações de narrativas tradicionais de religiões de matriz africanas, né, que dizem respeito aos orixás, né, orixás são divindades do panteão iorubá, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essas questões, mas são narrativas tradicionais dessas comunidades tradicionais, né, dessas comunidades que se formam ao redor de religiões de matriz africana. Então é isso, a ideia é meio que desmistificar e quebrar um pouco dos estereótipos, né? Do tipo, Exu normalmente é relacionado ao demônio, ao diabo cristão. Então eu tentei trazer um pouco outras visões sobre Exu, né? Falar, não, aqui Exu enquanto um comunicador, Exu enquanto uma figura curiosa, uma figura que gosta de ouvir histórias também, né? Gosta de pesquisar coisas. Então, vou mais ou menos por aí, né? Então, esse é o meu primeiro livro infantil, que eu fiz com as ilustrações do AFA, né? Um camarada aí lá de São João del Rei, lá de Minas Gerais, que a gente se conheceu nas internets da linha, vida. Meu Deus, essa linha aí. É muito doido isso, né? Que são essas pessoas maravilhosas que a gente conhece na internet. E é muito louco que a amiga minha que fez umas pontes aí com editora, ajudou muito nesses processos, a Lucila, eu também conheci ela na internet. Ela foi uma colega minha de mestrado, mas a gente só foi se conhecer pessoalmente no final do mestrado, que a gente fez mestrado durante a pandemia. Então, é muito louco essas pontes que surgem no meio, né, que surgiram no meio aquela loucura, daquele inferninho que a gente viveu. Mas é isso, eu acho que por cima é isso, sabe? Eu sou praticante de candomblé na São Queto, sou filho de Oxóssi, estudo literatura e outras artes, e essa arte produzida por pessoas negras, por mulheres, por pessoas marginalizadas, e teve essa vontade aí, né, de escrever esse livro, pensando muito assim, foi muito louco que eu fiquei pensando. Eu me iniciei no candomblé em 2017, quando meu sobrinho tinha 1 ano de idade. Aí eu fiquei, eu quero comprar livros, né? Tipo, como todo bom professor, estudante de letras, quero dar livros para o meu sobrinho. E aí, só que aí na época eu não achei tanta diversidade de obras, tal, né? Não achei muitas coisas que eu achava interessante na época. E aí eu comecei a gestar esse projeto, né? Foi um projeto que levou 7 anos aí para 7 anos. Desde os primeiros 7 anos. Desde os Um primeiros filho, esboços. Nossa, exatamente. Total. Não, é muito louco, porque é isso, né? Eu tava hoje, no dia da gravação aqui que a gente tá conversando, eu participei de uma aula que uma colega minha me convidou. Sim. Aí uma dica que eu dei pro pessoal lá, né? Um pessoal das artes, tal, que depende muito de editais para materializar os seus projetos, né? Para botar os seus projetos no mundo. Aí eu falei, você tá no banheiro tomando banho, aquela ideia que você tem de uma obra ou de algum projeto cultural, social, já corre a nota, sabe? Exatamente, eu tava falando baixinho aqui, a nota. Eu tava falando baixinho. A nota. Anota não tudo, fica me deixando para depois, eu vou lembrar. Não, pelo amor de Deus, anota. Anota e dá detalhes, né? Anota e já vai dando detalhes, vai desenvolvendo o negócio, porque uma hora surge uma oportunidade de você executar a coisa, né? Então. Mas aí eu fiquei curioso, são 7 anos, né? São 7 anos de criação. Lá atrás, quando você teve esse insight, essa ideia lá no banheiro, quando você, vou anotar, e quando você começou a trazer essa história à vida. Minha pergunta é, ao longo desses 7 anos, quais foram ali os desafios que você teve, além, obviamente, do edital, né, de obter o edital, que é super importante aqui no Brasil para dar liga e dar encaminhamento para as obras socioculturais, mas quais são os desafios além dessa questão de obter o edital que você teve ao longo de 7 anos?
Eu acho que o primeiro desafio é isso, ser uma pessoa negra, periférica, origem humilde, querendo se meter a escritor, né? Que até hoje eu não me... É uma dificuldade para mim ainda, tipo, de me colocar como autor, me colocar como escritor. Mas foi isso, né? É isso, é deixar claro, são adaptações de narrativas, essas narrativas já estão em outros livros, né? Tipo, tem outras obras que trazem também versões dessas narrativas, mais uma versão dessas narrativas. Mas eu acho que o desafio foi esse, sabe? Foi vencer essa fronteira de sentir confiança, né? Sentir confiança de que o seu trabalho é bom e seu trabalho é válido, né? Que a gente tem essa síndrome do impostor muito forte. Então, Demais. primeiro desafio é essas barreiras que colocam dentro de nós mesmos. Exatamente. E aí é isso, né? E é se aproximar de editoras. O mercado editorial é um espaço meio fechado, né? Um espaço meio complicado de você adentrar, assim. Tanto é que foi isso, não? Tipo, beleza, eu quero materializar esse meu projeto, eu quero fazer esse meu projeto vir ao mundo, então eu vou buscar todos os meios financeiros possíveis que eu consiga para conseguir chegar e falar, ó, tá aqui o projeto, tá aqui o orçamento, tá aqui a verba, vamos executar, sabe? Porque é uma dificuldade, assim. Tanto é que é isso, sabe? Tipo, o pessoal da Jandaíra, as meninas são maravilhosas, assim, então um projeto super importante também, relacionado a questões étnico-raciais. Mas é isso, tipo, eu cheguei até elas através de uma amiga, através dessas redes de contato, sabe? Então são esses desafios mesmo, né? Você escrever uma obra, você se sentir seguro para falar, não, vamos fazer essa obra nascer, vamos fazer essa obra sair da gaveta, e você construir toda essa rede de contatos, toda essa, né, ter contatos, ter pessoas que vão te auxiliar a entrar nesse espaço, né? Eu acho que são esses os desafios e nisso muitos projetos maravilhosos acabam não nascendo por causa disso, né? Porque a galera não tem contatos, simplesmente, né? Então, é mais ou menos por aí. Questão de desafios. Santiago? Não, eu queria comentar uma coisa, porque a gente vem vendo a literatura infantil, né, referente a um empoderamento negro, né, de desde criança entender a negritude também, valorizar aquilo. A gente vai vendo muito isso, né, esse florescer. Mas não tanto associado à mitologia iorubá. A gente tem poucos livros assim, né? Então, eu fiquei pensando, né, tipo, que você falou, né, tipo assim, já é um mercado que literatura infantil negra é um mercado que está crescendo ainda, mas voltado para a mitologia iorubá ainda é muito pouco, especialmente para o público infantil. Sim, total. E é louco pensar isso, né? A gente pega um monte de autor aí, teórico e tal. Eu não vou entrar nessa seara, porque, pelo amor de Deus. Não, a gente é muito cabeçudo, você é louco. Não, vou segurar um pouco minha onda. Mas a gente tem a formação da nossa sociedade, sabe? Grande parte importante da nossa sociedade é isso, sabe? Tipo, os primeiros povos escravizados que foram sequestrados e trazidos para cá, né? Para esse território que a gente chama de Brasil, foram os bantus, né? De região de Angola, tal, aquela região, aquele miolinho ali. Tem uns detalhes aí, mas eu acho que talvez se vocês quiserem, a gente entra nesses detalhes. Século XIX chega, né? Começa essa migração forçada dos iorubás, né, na Bahia, que depois vão ser trazidos para a região sul-sudeste por conta do ciclo do café. Mas é isso, a gente tem essa presença massiva de pessoas negras, pessoas, né, de negros africanos escravizados no Brasil, e dentro do barquinho, né, dentro do navio negreiro, não vieram só peças da Guiné, não vieram só ferramentas de trabalho. Veio cultura, veio
religiosidade, veio tradição, veio história, né? E isso a gente vai apagando, assim, né? A gente, sei lá, a gente conhece os deuses nórdicos, né? A gente sabe quem que é Loki, quem que é Odin, a gente sabe, né? Sabe quem que é Jesus Cristo, sabe quem que é Shiva, sabe quem que é Buda, mas a gente não sabe, sei lá, quem que é Ogum, quem que é Oxóssi, quem que é Yansan, ou Molu, ou quando a gente sabe é por esse filtro, né, do tipo do sincretismo forçado. Ogum é São Jorge, Santa Bárbara e Oxalá, Ançã, Santa isso. Bárbara e Yansan, total. Então, tem esses filtros, né? Então, eu acho importante isso, né, de trazer à tona essa questão, né? Eu acho que tá tendo uma produção de livros infantis, assim, vai desde Emicida até escritores consagradas, né? Escritores e escritoras consagrados que estão também focando nessa questão étnico-racial, obras pensando em indígenas também, tem uma produção muito bacana sobre indígenas, também de indígenas, sabe? Mas é isso, eu acho que não só. Não é só que. Não é que não tem obras sendo produzidas, é que essas obras não chegam no grande público, não chegam nas pessoas, né? Então é esse desafio extra aí de tentar garimpar essas obras tal. Que você vai pesquisando, sei lá, eu estava lendo um artigo sobre literatura infantil com essa temática racial. E nesse artigo que eu estava lendo, a moça estava analisando uma obra de 2003, Nossa. sabe? Sim, Sendo que já tiveram obras mais recentes. Mas sim. Não, mas entende, tipo, desde muito. 2003. Eu nem sei de quando que é esse artigo, né? Que não tá, tipo, não tá escrito lá a data de publicação. Mas desde 2003 tem obras aí circulando que trazem essa temática, mas é difícil de achar, né? Tipo, e questão de algoritmos hoje em dia, questão de livreiros, né? Antigamente, tipo, você ia numa livraria, a pessoa não tinha esse contato, não tinha essa formação para indicar, você tá querendo esse livro, ó, lê esse livro também, sabe? É verdade. Então tem vários desafios aí, né? Que até para mim vencer. Nossa, você mencionou, me deu um estalo aqui, você foi de 2003, desse livro, né, que você acabou utilizando, que você citou aí. Eu me lembrou, sabe por quê? Sabe, da lei, porque eu acho que a lei da... Isso, a lei do ensino de História da África nas escolas completou 20 anos no ano passado. E ela é de 2003. Lei Só que 10.639, né? É isso. isso, exatamente, tá com a memória em dia aí. A gente estuda isso, vira um mantra, assim, você estuda essas questões étnico-raciais, essa lei vira um mantra. 2008 teve uma atualização dessa lei para incluir Sim, também história e cultura indígena também. Teve uma isso. atualização, então. Mas bora lá, diga lá. Não, é que eu acho isso magnífico, que nós temos há mais de 20 anos essa lei no ambiente escolar, mas, sem dúvida nenhuma, o tempo que eu passei dando aula na educação básica, pouquíssimas vezes eu vi em tal literatura como a que você traz aqui, como Catador de Histórias, como outras que você diz que tem e que realmente existem, mas é aquele velho papo, né? Que a gente traz dentro de uma perspectiva moderna, pós-moderna. Quando a gente fala assim, não existe. Existe. O problema é que não está no grande público, não está nos holofotes. Esse conjunto de obras não estão nos holofotes. E aí, por que eu trouxe essa questão da lei? Porque parece que a gente já tem mais de 20 anos com ela, mas as coisas não caminham, sabe? Parece que a gente fica amarrado. E, nossa, nós estamos falando de uma literatura para crianças que têm idade para ser estudantes da educação básica, né? Da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E aí, quando a gente se depara que na nossa legislação tem uma lei que tem mais de 20 anos e a gente ainda tem dificuldade de trazer essas obras para o grande público, para esses estudantes,
é um nonsense, é uma discrepância absurda de o que se propõe e de que realmente acontece. Acho que, infelizmente, é um dos padrões que a gente acaba vivendo aqui em vários temas aqui no país, infelizmente. Né? Isso é mais um. Tem uns comentários para falar. Vocês estão com tempo? Com certeza. Vai, vamos lá. Vamos lá, vamos então. tocar. Eu acho que assim, quando a gente cria uma lei, na graduação, né, no mestrado e doutorado eu fui para literatura, mas na graduação eu estudei políticas linguísticas. Eu fiz um levantamento das línguas indígenas que eram faladas lá na universidade que eu estudei, né, na UFSCar. Que lá tem cotas específicas para indígenas e tal. Enfim, só dando esse contexto. Então, uma coisa que a gente discutia muito, para que surge uma lei? Uma lei surge para criar um comportamento que a gente deseja ou surge para normatizar alguma coisa, né? Tipo, para não continuar a bagunça. Então, essa lei surge, né, do movimento negro, assim, né? Tipo, vem desde a década de 70, 60, movimento negro unificado, eles tiveram essa participação na Constituinte de 88 e tal. Então, uma das demandas era essa questão da educação, e teve cisões, assim, não foi uma coisa, como eu posso dizer, não foi uma coisa tranquila, sabe? Foi, tipo, teve treta também, tinha gente que não concordava, enfim. Mas por que eu tô falando disso tudo, né? Da gente querer gerar esse comportamento? Porque aí a gente esbarra nesses desafios, né? Que é isso, mais de 20 anos essa lei, e a gente só consegue pôr isso em prática em sala de aula se o professor, se a professora tiver interesse em levar para a sala de aula, né? Tiver não só interesse, mas tiver material, tiver vários amigos e amigas, colegas, contato comigo, eu quero comprar seu livro para me levar na sala, sabe? Para me levar na escola, entende? Então, quais que são os desafios que a gente tem? Aí, como sempre, uma moto barulhenta passando aqui. Vai ser isso aí. Não, liga a câmera, liga o microfone e começa, né? O vizinho começa a fazer obra. Atrai, magnetismo. Aqui, Santiago, a gente já teve de periquito até ônibus, enfim, a gente já teve Tia gritando também, aqui que não falta. É que aqui não tem gato, né? Senão daqui a pouco ia pular um gato na tela também, enfim. Mas bora lá, vamos lá. O que falta para essa lei ser efetivada, né? Para essa lei ser colocada de fato em prática, né? Formação de professores. Eu acho que formação, assim, tipo, dos professores terem disciplinas sólidas, né? Tanto nas humanidades quanto nas exatas, nas biológicas, terem disciplinas, e eu tô falando no plural, daqui a pouco eu explico por que eu tô falando no plural, mas terem disciplinas que vão tratar desses temas, né? Que vão estudar a fundo esses temas, então contratação de professores para o ensino superior, já é um desafio. Contratação de reorganização da grade, da ementa do curso, para ter essas disciplinas, contratar professores. Bom, já alguns desafios. E por que eu estou falando isso? Eu tive uma disciplina de História da África. De História da África, não, de literatura africana de língua portuguesa. Eu tive uma disciplina. Provavelmente com uma carga horária muito pequena. Você vai estudar do romantismo não, do século XIX até contemporâneo. Até o que foi publicado no mês passado, saca? Isso em 6 meses. Como é que faz, sabe? Como é que faz? Então a gente tem essa primeira barreira, né? Que é muito difícil. E aí, é remodelar todo um mercado gráfico editorial, né? Do tipo produção, formação de profissionais, de educadores que tenham essa sensibilização e esse conhecimento para isso, né?
Então, o primeiro desafio. Produção de materiais didáticos, livros didáticos, compra de livros, né, literatura e outros livros teóricos, para ter na escola. Aí você chega na escola no ensino formal, né, ensino fundamental 1, fundamental 2, médio, enfim, você chega nas escolas, também um currículo totalmente engessado, né, do tipo, eu conseguia dar aula sobre essa temática, né, levar uma Carolina Maria de Jesus, levar uma Conceição Evaristo, levar, sei lá, documentários sobre sarau da periferia. Eu conseguia fazer isso nas minhas aulas quando eu era substituto e não tinha material pré-programado. E às vezes a molecada tava tão exaurida, sabe? Tava tão. Imagina, fim de semestre, você tá arrastando o chifre no chão, você não tá mais se aguentando. Aí tinha dia que eu chegava na sala de aula, tanto até a própria coordenadora falava, cara, seguinte. Eles já tiveram prova, já tiveram, sei lá, prova do governo, prova disso, estão se preparando para o Enem. Dá uma aula light para eles, sei lá, bate um papo com eles, passa alguma coisinha lá, mas não. E aí, não sei se vocês já chegaram a ler Carolina de Jesus. Cada página é um soco no estômago, não dá para ser uma aula light. E até mesmo. É engraçado, é um texto, eu só vi 2 páginas, e é um soco no estômago mesmo. É horrível. Eu demorei anos para terminar, assim, é uma das autoras mais importantes da minha vida. Que, inclusive, quem que me apresentou a Carolina de Jesus foi uma MC lá de São Carlos, do interior de São Paulo, chamada Sara Donato. Aí ela fez uns projetos aí, discutindo, debatendo gordofobia também, né? Tem uns projetos bem bacanas. Foi ela que me apresentou Carolina Maria de Jesus. E eu demorei anos para terminar de ler esse livro, sabe? Porque é dolorido demais. É muito para digerir, né? E infelizmente muito do que ela fala a gente ainda consegue associar com o que a gente está vivenciando, É atual. Não, agora imagina, do tipo, esse livro que eu escrevi, eu pensei ele para crianças em idade de alfabetização, mas a gente fez também, a gente foi em creches, com a molecadinha bem pequenininha, assim, fez contação de história e super fluiu, sabe? Foi bem legal. Mas imagina para um professor, para uma professora de creche, para uma pedagoga, um pedagogo, levar um livro desses, assim, no contexto que a gente está de tensionamento político, de intolerância, e querer abordar essa temática com a molecada, né? Imagina a molecada chegar em casa falando de Exu. Então, né? Acho que nossa sociedade vive muito essa vibe de estranhamento. Acho que tudo é uma questão de estranhamento, que tem por trás preconceitos, que tem por trás uma série de questões que a gente comentou aqui, já nesses 20 e poucos minutos, 20 e tantos minutos de entrevista, de vídeo. Mas, de certa forma, quando você ouve, e é estranho partir de um país que tem tantos negros, e a nossa origem perpassa, e a cidade onde nós estamos, né, Santiago? Sim. A cidade onde nós estamos. Você sabe onde nós estamos, Edmar? Em que cidade? É verdade. A gente ficou batendo papo aqui. Você falou, porque São Paulo, e aí eu conheci uma pessoa de Minas, a gente é da Bahia, Salvador. Uau, Salvador. Vocês são de Salvador. Tem 2 amigas minhas que estão morando aí. Uma é Cariri, do povo Cariri, a Gabi. Um beijo para ela, eu amo essa menina, que a gente fez um projeto junto no Museu da Língua Portuguesa. E ela é de um povo em retomada. Ela é de um povo em retomada cultural, tal, que é os Cariri. Enfim, maravilhosa. E a Tainá também, uma colega minha também, uma amigona, assim, do coração. A gente botou muito fogo em pneu aí nos protestos da vida. Ela também tá por essas bandas. E a minha mãe é baiana. Minha mãe é de uma cidade chamada Livramento de Nossa Senhora. Nossa.
Nossa. Eu ouvi falar. Aí, vivamente de Nossa Tipo, fica ali Senhora. na miúca, né? Fica ali na miúca ali. Eu fiz umas pesquisas, mas ela é dessa cidade. Foi novinha também, ela saiu de lá com 6, 7 anos de idade e veio aqui pro Sudeste. Pro Sul, ela foi pro Paraná. Mas é muito louco também essas migrações. Meu, mas retomando, eu acho, é isso, sabe? Vou soltar um palavrão aqui. Vá lá. Epistemicídio, memoricídio, apagamento sistemático dessas memórias, tal, dessa história. E tem um clichê, mas virou clichê porque funciona, né? A gente tem que normalizar os clichês também. Que diz, né? Os deuses dos vencidos são os demônios dos vencedores. Então imagina, é isso, tipo, você cresce numa sociedade falando que o seu cabelo é feio, que o seu corpo é feio, que o seu nariz é feio, que sua cor é feia, né? Que pessoas que nem você são associadas à violência, à bandidagem, à prostituição, a tudo que é negativo, tudo que é ruim, sabe? Isso é associado, né? Sua religiosidade, seus credos são associados os demônios cristãos, né? Então, a gente vive muito nesse contexto, assim, é bem pesado, assim, então... e é isso, né? A nossa história, por décadas, foi contada dessa tradição ocidental, né? Dessa tradição, a Grécia clássica, Roma, Europa, a história da Europa, foi isso que a gente estudou e estuda por muito tempo, né? E também a história do Brasil, mas a história do Brasil vista de cima, né? A gente nunca. Agora que a gente está com essa virada dessa chave, né? De não, vamos ver, né? Vamos ver os de baixo, vamos ver o que os de baixo têm para contar. Então é um movimento um pouco recente até, né? Um movimento que tem aí seus 30 anos, 40 Muito anos. interessante. E assim, 30, 40 anos, assim, que a gente olha para a história e fala, ó, tá aqui, desde esse tempo eles já estão fazendo isso, mas que ganhou força década passada, eu acho. Isso. Assim, não tem muito tempo, né? Então é pesado, assim, mas. É passinho de formiga também, né? Que nem a gente estava discutindo antes, tem toda uma infraestrutura construída Exatamente. para, né, para se apagar essas histórias, né? Não, e até mesmo, sei lá, a gente que é aqui do Sudeste, eu acho que eu comentei até sobre isso hoje naquela aula que eu estava dando, né? Que a gente estava discutindo Clarice Lispector, a Macabela, a personagem dela, que é a personagem nordestina, burra, sem vontade, sem, né, que era incompreensível. Eu até tava falando, meu, tipo, é isso, pra gente aqui do Sudeste, passou do norte de Minas, é tudo Bahia, sabe? Então, é horrível falar isso em Incrível. voz alta, Mas é verdade. Mas é a mas verdade, nua e crua. Essa é a verdade. exato. Uma região inteira, Então, tipo, 9 estados, é resumida a um lugar só. Aí eu tava. Que é segredos não conta pra ninguém, viu, gente? Mas uma das coisas que eu curto é ufologia. Eu adoro narrativas de ufologia. Aí tá tendo um Segredo, a gente vai manter podcast. em segredo. Tá, não. Tranquilo, viu? Eu não, tipo, eu não sou a Bubleb que acha que ET existe, eu não sou dos aliens do passado. Mas eu gosto das narrativas, sei lá, eu sou doido das narrativas, assim. Inclusive tem a ver, assim, terminei de escrever um outro livro infantil, que tá lá na gaveta lá. Daqui a pouco a gente fala disso até, se vocês quiserem. Uhum. Mas é isso aí, tá tendo um podcast sobre a Operação Prato, que é um caso ufológico, assim, um caso insólito que aconteceu no Pará, numa região, numa cidade chamada Colares, numa série de cidades lá que aconteceu uma série de ataques lá, que a galera não sabe o que é até hoje. E é muito essa visão, sabe? Do tipo, o que é Pará? O que é Belém, sabe? Sabe? A gente aqui no Sudeste não conhece o mapa político do Brasil. A gente não sabe qual estado é qual. Pará é isso. Belém do Pará a gente conhece Calypso e pra gente é Nordeste. Belém do Pará,
Pará não é Nordeste. Entende? Definitivamente. Nem um pouco. Não é Nordeste, cara. Geograficamente falando e outros elementos também. Sim. Exato. Então é isso, tipo, eu sou apaixonado pela cultura pernambucana, assim, tipo, eu gosto muito. Eu sou, sei lá, Chico Sainz e Nação Zumbi salvou minha vida, assim, sabe? Tipo, Mangue Beat, afrofuturismo, toda essa discussão que eles trouxeram na década de 90. Então eu sou apaixonado, assim, pela cultura de Recife, Pernambuco, tal. Então, mas a gente precisa disso, sabe? A gente precisa, sei lá, ter contato com essas coisas para entender, não, tipo, ó, Pernambuco não é Bahia, Maranhão não é Bahia, enfim. Só brisas aqui que eu tô tendo agora. Santiago, você tem. Porque a minha pergunta ela vai ao encontro do que a gente estava conversando. Mas, Santiago, você quer fazer alguma pergunta sobre aquilo que a gente estava comentando antes sobre a lei ou outro elemento que a gente estava conversando até agora, que o Edmar estava conversando? Não sobre a lei, mas eu acho que, considerando os desafios que você falou, considerando todo esse contexto que a gente comenta quando se trata de Brasil, quando se trata dessa desvalorização da cultura afro-brasileira, eu acho que eu fico muito curiosa para entender como é que tem sido a reação do público ao seu livro. O que você vem sentindo do público em relação ao que você se propôs a fazer? Porque é algo incrível que você está fazendo. Mais uma vez, só para reforçar, né? Tipo, tem vários outros livros de pessoas até mais consolidadas que eu que tratam dessas narrativas, tal, tanto para o público infantil quanto no campo acadêmico. Então, né? Tipo, não estou falando só, não inventei a roda aqui. Mas assim, eu acho que é muito de bolha, viu? É muito de bolha, porque tipo, pessoas próximas e pessoas que estão tendo contato, assim, tipo, a gente vai fazer atividades em escolas, pedagogas, tal. Galera pira, assim, pô, que da hora, que legal, que importante, assim. Então tem muito esse feedback, mas ao mesmo tempo tem umas coisinhas aí, sabe, do tipo, a gente fica receoso principalmente no interior, sabe? Interior é problemático, né? Então a gente fica bem receoso, assim, de falar abertamente, né? Na escola do meu sobrinho, teve uma atividade lá, que as crianças vai cantar, tal. Eu fui lá e tal, e ele levou uma cópia do livro para a escola, né? Ele levou, assim, ele botou na mochila, eu vou levar para deixar na biblioteca da minha sala. E aí a professora estava com o livro na mão. Aí a diretora da escola, não, vem aqui na frente, vem falar do seu livro. Nesse momento eu não tive coragem de falar, não, são narrativas de orixás. Eu falei, são narrativas tradicionais africanas. Amigos de infância, assim, eu não falei, tipo, não falei. E assim, não é nem medo, assim, eu acho que a gente tem com a maturidade a gente começa a tentar se autopreservar um pouco mais, né? Então nem tudo a gente quer contar assim para todo mundo, né? Mas para alguns amigos eu também não contei muito dessa. Então você entende onde que mora essa questãozinha, sabe? Do tipo, para nossa bolha, assim, para pessoas que são mais abertas, que entendem a importância da diversidade e da pluralidade, né, de culturas. Tem essa recepção totalmente aberta, assim, a galera super pira, super gosta, mas ao mesmo tempo tem essa preocupaçãozinha, sabe? Em que espaço que eu vou chegar, com quem que eu vou falar, para quem vai chegar. Só a gente vê essa onda de censura de livros nas escolas, né? A gente teve com o Avesso da Pele do Jefferson Tenório, né? Que as diretoras estavam causando essa pornografia, esse não sei que tem, sabe? Então a gente tem um pouco esse receio, sabe? Eu acho que para o público-alvo, assim, educadores, pessoas relacionadas a religiões de matriz africanas, militantes de movimento negro,
responsáveis, pais e responsáveis que têm interesse em introduzir essa temática racial. Super receptivo, acho que até um filão de mercado mesmo, né? A galera olha e fala, putz, realmente tem coisas, mas falta ainda, né? Tem publicações acontecendo, mas falta ainda, né? Mas por outro lado, a gente tem também essa vertente mais conservadora, mais fechada, né? Que vai olhar para essas obras e vai falar: que você está falando de demônio para as crianças? Você está louco? Então é meio misto, é meio agridoce, eu acho que esse é o termo, né? É agridoce. Edmar, tem algo que eu sempre digo aqui junto com o Santiago, nas obras, né? Quando trazem pautas de diferentes demandas sociais, culturais, algo que falamos bastante é que essas obras elas precisam serem orgânicas, essa apresentação. Né? Elas precisam... essa apresentação ela não pode ser simplesmente jogada ou posta como uma normativa, como você estava falando antes. Mas sim, elas precisam ser colocadas porque elas são valiosas, porque elas trazem elementos que são importantes de serem colocados para os estudantes, para a juventude e, consequentemente, para as famílias. Porque, e aí eu trago, na minha opinião, a importância que eu acho que obras... E aí, quando você fala, não, tem outras pessoas que tem mais conhecidos, autores que estão trazendo com essa abordagem. Mas o interessante é que a obra que eu conheço, a mais atual que eu conheço, com essa discussão, é a sua. Porque eu estou te ouvindo, porque chegou até mim essa discussão. Então, isso chega a ser aterrorizante, na minha opinião, o fato de você dizer, não, peraí, tem outros tantos. Aí você fez assim, tem outros tantos. Mas não chega pra gente. É isso. Então, aí a minha pergunta, se a gente não tivesse, por exemplo, minha auto-pergunta antes de fazer o questionamento aqui, uma auto-reflexão. Santiago, se a gente não tivesse criado o canal do YouTube, a gente não estaria conversando com você agora. E, consequentemente, a gente não estaria dialogando com tanta transversalidade com os temas que você traz na sua obra e que também são importantes. Então, é aterrorizante exatamente saber disso, que se a gente não faz uma tentativa de romper a bolha ou de entrar na bolha, literalmente, né, de trazer algo que chame a atenção para essas discussões, a gente não se adentra nessas discussões, a gente não consegue se aproximar delas. Então, aí minha pergunta, você falou, né, que é uma autopreservação sua quando você traz ou não traz determinadas expressões ou falas ou conceitos ou formas de se expressar que normalmente você se expressaria. Agora, a minha pergunta, como é que você entende isso, e aí como professor, como escritor, do ponto de vista do estudante, da criança que está lendo o seu livro, está amando o seu livro, porque está se sentindo representada, mas ao mesmo tempo ela também tem essa questão de, caramba, será que eu posso falar, eu posso expressar exatamente o que eu estou aprendendo no livro aqui, porque por todas essas questões que a gente está dizendo, no âmbito dos adultos, mas tem na sua percepção, o que você acha dessas crianças, como elas pensam essa questão? É incrível, porque, assim, eu vou dar uma voltinha, mas eu vou chegar na sua pergunta. Vai, por onde eu começo? Assim, teve casos de eu conversar com crianças sobre essa questão da minha religiosidade e os pais dessa criança falar, não mexe com isso, que isso é do demônio. Oh, meu Deus do céu. Já barrou completamente qualquer conversa. Teve casos de pessoas próximas, assim, não vou dar mais detalhes, mas teve casos de pessoas próximas que rolou isso. E aí, o que acontece, né? Eu acho que a gente tem toda uma teoria da psicanálise, da psicologia, que vai discutir isso, né? Um livro clássico que vai tratar um pouco disso é o Pele Negra, Máscara Branca, do Fanon, né? Eu acho que é uma obra fundamental. Teve uma moça na década de 80 que escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, Neuza de Souza, acho que esse é o nome A da Neuza moça. Maria Borges. Eu acho que será... É um livro da psicanálise também. Vai.
Tornar-se Negro, o nome da obra. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem tanto um referencial branco, esse Neuza referencial da Santos Souza. história. Neuza Santos Souza. A gente tem todo esse referencial branco, né? Dessa tradição branca, e a gente não se vê, a gente não se encontra. A gente estava falando de Carolina de Jesus. Por que dói ler Carolina de Jesus? Porque a gente se conecta com essa realidade. Talvez não na nossa vivência, mas na vivência dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos vizinhos, né? Da pessoa que está morando do nosso lado. A gente se conecta com essa realidade, né? Do coleguinha da escola. Então tem toda uma discussão que vai tratar disso, né? Da importância dessas obras, de crianças negras se verem representadas. Foi até bonitinho, eu dei esse livro para os filhos de uma amiga minha, para uma amiga minha, né? Ela é professora da ciência política lá na Federal de São Carlos, a Luci Oliveira. Eu dei o livro para ela me mandou o áudio da filhinha dela. Eu me identifiquei com a Yansan, porque ela é uma guerreira amorosa. Eu chorei, eu confesso que... Aí o filho dela, eu me identifiquei com o Molu, saca? Então, a gente constrói essas identificações, assim, e até mesmo para crianças brancas, né? Eu acho que eu ainda acredito no futuro da humanidade, apesar de ser bastante pessimista. Mas até para as crianças brancas, né? Porque é isso, elas estão lidando com histórias, com narrativas, né? Essas histórias aqui são contadas de geração em geração dentro dessas comunidades tradicionais, dentro dos terreiros, para explicar as coisas. E eu quis dar uma ênfase também no caráter de aventura, sabe? Do tipo, tem a segunda narrativa, tem batalhas, entende? Não se restringe só ao espaço religioso. São boas narrativas, ponto, sabe? São boas histórias para serem contadas, sabe? São histórias que surgem na oralidade, então a gente tem um pouco mais de preconceito sobre isso, né? Sobre essa perspectiva da oralidade em detrimento do texto escrito. Mas são boas histórias, são histórias interessantes, são histórias divertidas, legais, sabe? Então, eu sinto muito isso das crianças, sabe? Quando elas tomam contato, elas curtem pra caramba, assim, porque elas estão conhecendo histórias novas, sabe? Da mesma forma que a gente cresceu conhecendo a história da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, tá? E do Mickey, né? Os clássicos da Disney, que foram as narrativas que chegaram pra gente na nossa infância. É importante chegar a essas outras narrativas, né? E não só os orixás da tradição iorubá, né? Desse povo da Nigéria, né? Que a gente também tem isso, né? Não é a África no abstrato, não, é um povo de uma região da Nigéria, que é um território específico lá com a sua história, né? Enfim. Parênteses, leiam Meio Sol Amarelo da Chimamanda Ngozi, que fecha parênteses. Que conta a história, ela é nigeriana também, ela que cunhou esse termo, né? O perigo de se contar uma história única. Ela é nigeriana, ela é desse território da onde vêm os iorubás, né? Ela não é iorubá, ela é de outro povo que eu esqueci agora. Mas enfim, fecha o parênteses gigante. Mas eu acho importantíssimo, eu acho que esse feedback das crianças é muito isso, sabe? Do tipo, elas curtem, elas acham legal, é algo novo para elas, e isso é muito interessante para elas, né? Da mesma forma como o molecado hoje em dia tá curtindo mangá, tá curtindo, né, quadrinhos japoneses e animações japonesas, né, os animes. É bacana ter essas outras culturas, né? Os japoneses também fizeram parte da história do Brasil, mas os africanos também fizeram, né? Os povos indígenas são a história do Brasil. Então é bom a gente ter possibilitar para as crianças terem contato com essas histórias, né? Para além do... Nossa, lindo. É um catatal, gente. Encarem essas 500 páginas. É outro livro dolorido, mas assim, você descobre um país, né? Um país, entre aspas, né? Um país inventado ali.
Mas é importantíssimo, né, que a molecada tenha contato, sim, sabe? E eles curtem, sabe? Na real é isso, eles curtem, eles não têm. Por isso que eu tava falando, eu acredito no futuro da humanidade, porque a molecada tem a criançada branca, tal. É uma historinha aqui, sabe? Olha que da hora. Tipo, o Gun lutou as batalhas dele. O Molu Yansan ajudou o Molu, né? Mostrou que o Molu, né? Tipo, enfim, sabe? Tipo, Yansan e o Molu são amigos, tal. Tem outras, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora, gente. Tem outras morais, né? A moral da história, tá? Tem outras coisas para além do contexto religioso, para além de trazer essa questão religiosa, né? Tem outras questões que a gente pode trabalhar com as crianças com base nessas narrativas, né? Então, é isso, sabe? A molecada curte pra caramba. O problema, muitas vezes, são os pais que já estão ali, né? Já estão ali, né? Tipo, imersos em preconceitos, em racismo, em discriminações. Sim. E não querem abrir essa possibilidade para a molecada ter acesso a isso, né? Então, eu acho que é muito mais um trabalhinho com os adultos, porque as crianças a gente explica, a gente, né, tem, como é que eu posso dizer, tem essa responsabilidade também com as crianças, né, de falar, ó, tá aqui, você não precisa acreditar, não precisa ser sua religião isso, mas tem encara como uma mitologia, então, assim como a gente sabe de Zeus, 12 trabalhos de Hércules, da Hera, né? A gente sabe, né, de toda do Loki, Do do Thor. Thor, assim como a gente sabe dessas mitologias. Então encara como uma mitologia e depois você vai encarar como fatos históricos, como fenômenos históricos culturais, sabe? Não precisa encarar como a sua religião. Mas é isso, sabe? Mas é esse primeiro passinho que a gente tem que dar também, né? Tipo de mostrar para a molecada essas obras, né? E produzir essas obras também, né? Não se quedar só como leitor, né? Investir também nessa questão de escrever também, né? Só para fechar, uma frase que eu acho muito bonita da Regina Dal Castani, que é uma professora de literatura lá da Federal, da Estadual de Brasília, UNB. Ela falou: democratizar a leitura, democratizar a literatura não é só formar leitores, é formar escritores também, né? É o João da esquina, é o pedreiro, é a faxineira, é a criança da escola, escrever seus textos também, botar no mundo suas narrativas, né? Então, acho importante isso também, né? Mostrar essas obras para as crianças, incentivar que elas contem suas histórias também, né? Eu acho que pode sair coisa boa, pode sair coisa ruim, mas que saiam coisas, né? Que saiam coisas daí. Exatamente. Acho que é isso, é por aí. Eu fiquei curioso. Agora, é uma coisa que eu estava pensando aqui, Santiago. Quando você comentou, por exemplo, hoje, que o Edmar comentou que hoje tem os quadrinhos, tem os mangás que cada vez mais ganham espaço. Aí, Santiago, eu vou jogar a bola também para você. O que você pensa disso? Pô, os quadrinhos, os mangás ganham espaço. Nós estamos em um lugar, um espaço, em um ambiente onde toda essa cultura, toda essa história que está por trás da gente, né? Como você coloca em um trecho do seu livro, né? É logo a descrição dele, né? É a ideia de ensinamento sob escuta, alteridade, respeito e confiança. Temos tudo isso aqui, mas mesmo assim a gente bebe a fonte externa e ainda bebe uma fonte colonial, né, de um pensamento colonialista Uhum, dentro do nosso consumo, entretenimento audiovisual de leitura também. uhum. Então, esses são pontos, inclusive, que a gente já vem discutindo, vinha discutindo já há algum tempo no Paideia, e a gente chega hoje, vê uma discussão como essa a partir de um livro, e só percebe o quanto que esse tema ainda precisa cada vez mais ser tratado, ser discutido de uma maneira mais infusiva e efetiva nos espaços. Né?
Total, total. É interessante você trazer isso, né? Que a gente estava até comentando em off antes de a gente começar a gravar, né? Tem Teve um quadrinhos monte de coisa. também que a gente vai embora, vai embora. A gente gosta de falar. Depois se virem para editar isso aí. Não, vai ficar na Editar íntegra, nada. vai Vai ficar ficar na na íntegra. íntegra. Vai editar nada. Perfeito, A edição perfeito. vai ser Gosto assim. completa. Ai, ai. Mas tem quadrinhos também no Brasil. Eu acho que primeiro vamos dar um passinho atrás. Vocês sabem que o Brasil foi um dos, assim, tiveram precursores dos quadrinhos no Brasil, né? Isso no século XIX. Como assim? Sério? A informação tá Sebastião, pra gente. Sebastião Peco. Cison. Sebastião Cison foi, até onde a gente sabe, foi o primeiro quadrinho do Brasil, é do Sebastião Cison. Quadros ao vivo. O Namoro, quadros ao vivo, isso de 1850 em Guaraná com rolha. Eu não vou lembrar as datas, gente. Depois que eu fiquei com Covid, minha memória ficou péssima, mas tem. Tem também o Ângelo Agostini, né? Tanto é que o Dia dos Quadrinhos do Brasil é algum dia de janeiro. O Dia dos Quadrinhos Nacionais é em homenagem ao Ângelo Agostini também, que publicou o Inhoquim, Zé Caipora, publicou os quadrinhos, isso no século XIX, sabe? Antes do Yellow Kid, né? Antes desses que os estadunidenses falam que são os primeiros quadrinhos, tal. Mas enfim, tava ali Mas naquela aí ebulição. Hã? a questão sempre, né? Tipo assim, o norte global é que estabelece os referenciais. E Exato, aí a gente não exato, consegue encontrar os nossos próprios. É a história exato. do mundo. Né? Exato, norte-sul global. Mas aí é isso, né? Aí no Inhoquim, nas primeiras páginas do Inhoquim, a gente já tem a primeira personagem negra dos quadrinhos brasileiros, que é o Benedito, que some, assim, tipo, é só um empregado do Inhoquim, mas está lá. Tem um livro do Nubo. Você tá Nubo falando, eu tô Chile? pesquisando aqui, tá? Tá, fechou. Eu tô O nome olhando. do livro é O Negro nos Quadrinhos Brasileiros, uma coisa assim, do Nubonaga Shinen, alguma coisa assim, Nubo Shinen, que é um pesquisador da USP, da Escola de Artes da de Artes e Comunicação da USP. Mas enfim, só para dizer isso, né, que até desconstruir um pouco essa história também, né, tipo, os quadrinhos não foram uma criação dos estadunidenses, né, teve participação inclusive de brasileiros, né, não brasileiros, né, tanto assim, né, tipo, o Ângelo Agostino era ítalo brasileiro, o Sebastião Cison, ele era suíço, naturalizado no Brasil, funcionário público, enfim. Mas para dizer que é isso, né, tem autores negros que estão trazendo essas narrativas também, né, que foi o que eu pesquisei no mestrado, inclusive, né. A gente tem a Marília Mars, que vai discutir e, gente, referências bem sudestinas, né? É complicado da minha parte, mas eu também tenho meus limites. Mas a Marília Mars, ela vai fazer um quadrinho chamado Indivisível, que vai contar a história do bairro da Liberdade, de São Paulo, que era um bairro negro que foi embranquecido. O Completamente, meu próprio Deus, Marcelo eu não conhecia essa história. Salete, né? Hã? Cortou Não, eu perguntei, você aqui, falou do não bairro ouvi. Você falou do bairro da Liberdade, ele é um bairro originalmente negro e que foi embranquecido com o tempo. Eu não sabia disso e assim, é assustador, né? Porque hoje você não tem, pelo menos pelo que aparenta ser de longe, ele não tem resquício nenhum de sinal nenhum dessa história, né? Não, Assim, tem, ao sei lá, público, ao tipo, uma visual. igreja. Sim, é uma igreja que tem Nossa, lá, que era refúgio, acho que cemitérios, tal, mas tipo aí, cemitérios assim, foram fazer uma obra, acharam ossadas, coisas desse tipo, sabe? nossa. Então a Marília Mars fez um quadrinho tratando desse tema, né, chamado Indivisível, lançado pela Conrad, se eu não me engano. Quem mais? O próprio Marcelo de Salete, com Angola Janga, Noite Luz, Mucanda Teodora, que é o último lançamento dele. E esse pela Veneta, né?
O Jefferson Costa fez um gibi lindo, cara. Ele vai trazer a história da família dele. Chama Medalha, Roseira e Engenho e outras histórias. Eu não sei se eu falei certa a ordem, né? Ou seja, a Roseira, Medalha e Engenho. Que é do Pipoque Nanquim também. Que é lindo, assim, que é isso. Parte da família dele é pernambucana, outra parte é baiana. Dialoga bem com a história da minha família, que por parte de pai é pernambucano, por parte de mãe é baiano. Mas, Roseira, enfim. Medalha, Engenho e outras histórias. Perfeito. E tem também os gibis, né, que a gente estava comentando em off, né, do Hugo Canuto, que ele fez uma série de quadrinhos sobre orixás e com a estética dos heróis da Marvel. Tem também o Alex Mir, que fez uma série de quadrinhos também que adaptam narrativas dos orixás, bem parecido com o que eu fiz, mas para os quadrinhos e para um público mais adulto. E aí ele faz essas histórias com vários ilustradores. Tem orixás, tem Iku, tem vários quadrinhos aí. Nossa, então tem uma produção, é isso, né? E de livros infantis, assim, que não é muito a minha, né? Tipo, eu não tenho muito conhecimento, assim, muito aprofundado, eu não vou lembrar de títulos de cabeça. Mas tem uma produção bem vasta aí, né, no mercado. Mas retomando o que a gente comentou antes, né, e que você comentou, Davi. É isso, né, a gente está nesse contexto de mercado, né, de grandes editoras que até investem bastante, né, mas poderiam investir mais. A gente tem muitas pequenas editoras investindo, editoras independentes, artistas independentes publicando. A gente tem um problema de algoritmo também, né? O algoritmo não manda para as pessoas essas temáticas, né, com facilidade. E tá, por que eu tô falando tudo isso, dando toda essa volta? Eu comecei assim, quando a gente estuda literatura, a gente chega um momento que a gente lê pouca literatura e lê muita teoria. Aí eu quis mudar isso na minha trajetória, né? Eu falei, não, caramba, eu quero ler mais literatura. Aí já tem uns 2, 3 anos que eu anoto todos os livros que eu li, assim, ao longo de todas as obras literárias, de quadrinhos que eu li ao longo do ano. Nome do autor, primeiro ano de publicação, tal. País de origem, né? E uma coisa que eu percebi, o primeiro ano que eu fiz isso, uma coisa que eu percebi, que eu fui só lendo, assim, sabe? Chegava as obras na minha mão e eu ia lendo no automático, sabe? O que chegava, sabe? O que chega pra gente e a gente lê. Eu percebi que a maior parte dos autores que eu li eram homens brancos. Tinha o recorte de brasileiros, porque, né, eu estudo literatura brasileira, então tem um pouco esse recorte, mas grande parte também europeu, estadunidense, alguns asiáticos também, né, quadrinhos japoneses. Então é isso, se a gente não tiver uma iniciativa de ir buscar essas leituras, não, eu quero ler mulheres negras, eu vou atrás de livros de mulheres negras. Se a gente não fazer isso ativamente, a gente cai, porque é estrutural, né? Uma parada estrutural mesmo, né? Uma parada das estruturas da nossa sociedade, né? Que isso se reflete nessa produção cultural e nesse acesso a essa produção cultural, saca? Então é isso, se a gente não for ativamente, eu quero ler pessoas, comunidade LGBT, eu quero ler produções dessa galera, eu quero ir atrás dessas obras, sabe? Se a gente não tiver esse esforço, se a gente for no flow, assim, se a gente for, né, nessa toada, assim, se a gente seguir o fluxo, a gente só vai ter acesso a essas produções culturais de homens brancos, maior parte hétero, e a maior parte dos Estados Unidos e agora Japão, né? Então, homens amarelos, né? Homens asiáticos. Então, mas são coisas que, assim, são esforços ativos que a gente tem que fazer, né? Tanto para ter contato com essas obras, para ler essas obras, né? Porque o algoritmo das redes sociais não vai mostrar para gente.
Não vai. Muito pelo E a gente contrário. vai ter até mesmo outras barreiras, né? Porque você foi falando, tipo assim, quando a gente vê um livro na estante, eu acho que a gente não tem a menor noção de todas as barreiras e todos os desafios que foram necessários para que aquele livro estivesse ali na estante. Então, existem outras barreiras para além das virtuais que vão nos distanciar cada vez mais dessa literatura de grupos que são marginalizados. Então, a gente realmente precisa deixar essa posição passiva de tipo assim, ai, mas não chegou até mim. E você começar a ir, porque isso é importante. Você precisa ter esse interesse, você precisa ter esse engajamento. Né? Você não pode simplesmente, vou esperar aí. Como? Se existe uma estrutura, como você bem falou, que dificulta muito que essas obras não só sejam divulgadas, como sejam popularizadas. Né? Então, tem obras que existem há muito tempo, mas aí acontece de viralizar numa rede social. Então, são muitas variáveis, né, que depende do sucesso de uma obra. Então, não dá para simplesmente esperar que a obra, por si só, ela ganhe esse sucesso, sendo que esse sucesso ele é enviesado. Então, é muito complicado. A gente realmente precisa ter essa busca. Então, tipo assim, você falou das suas referências, né, de quadrinhos sudestinos, e aí eu me lembrei, não necessariamente falando dos orixás, e não necessariamente infantil, mas aqui na Bahia a gente tem um quadrinista chamado Anderson Chon, que junto com o Daniel Cesarte, eles fizeram uma história em quadrinhos chamada Estados Unidos da África. Então, é algo que eu só consegui conhecer, então já mostra aí, porque a Bienal trouxe um bate-papo, né? Então, tipo assim, se eu não estivesse naquele espaço, eu não conheceria. E aí ele estava divulgando, estava vendendo o quadrinho, então, daqui que eu esperasse chegar numa livraria, porque também depende muito, pode depender da livraria querer, né, ter aquele quadrinho no seu acervo. Então, a gente precisa também entender, quando a gente está buscando isso, a gente precisa também entender todo um caminho que é dificultado para que chegue até nós e a gente facilitar e ir até esse conteúdo, porque é difícil, é complicado. Tipo assim, a gente fica muito feliz do seu conteúdo ter chegado em nós, porque eu acho que se a gente fosse depender desses outros canais, a gente não iria te conhecer. E a gente já está perdendo isso aqui, essa conversa tão legal, que você está proporcionando para a gente, com muita referência, né? Conhecimentos que, tipo assim, eram novos até para a gente. E eu acredito que para o nosso público também. Então, é isso. Eu acho que essa é a mensagem para todo mundo. Vamos buscar mesmo. A gente precisa ir buscar mesmo, porque senão a gente fica no mais do mesmo. E o mais do mesmo é homem branco, é algo que realmente está muito distante da nossa realidade, não representa a gente, não se conecta com a gente, e é isso. Não, total, é só até. Por que eu tô falando até de algoritmo? Porque a gente compra na Amazon, a gente compra livro na Amazon. E muitas vezes o algoritmo da Amazon não entrega, e é isso. Não só isso, a gente faz essa busca ativa, sabe? E, aí a gente vai nessa, sabe? Vai de editoras grandes, mais gerais. A gente vai numa Companhia das Letras, numa HarperCollins, que tem catálogos fenomenais, né? Do tipo, eu admiro muito o trabalho deles também, assim. É um trabalho importante. Trazem autores outsiders também, né? Tipo, publicaram Ferrez recentemente. O livro da Chimamanda tá por eles, enfim. A gente tem essas editoras, mas normalmente a galera vai só nessas editoras, acaba ignorando essas editoras pequenas. E para não ficar nessa de só estamos falando de raça ou coitadismo, para não alimentar esses trollzinhos da internet. Eu acompanhei por um bom tempo o mercado de quadrinhos, né? Eu acho que pesquisa em quadrinhos a gente tem essa característica, né? A galera curte analisar mercado também, né? Uma coisa diferente da literatura. Aí você vai ver esses youtubers, né? Esses gibtubers, né? Esses youtubers que vão falar de quadrinhos, eles só falam de Marvel e DC,
às vezes, Image, né? Que são editoras ali dos Estados Unidos. Eu vejo pouco falar, inclusive, de quadrinhos japoneses, que é a maior fatia de mercado. Na França tá tendo esse fenômeno também, tipo, quadrinhos japoneses superaram os quadrinhos estadunidenses. Mas por que eu tô falando de quadrinhos aqui de Jubitubers? Que fica sempre uma polêmica, galera. Fala de quadrinhos nacionais. Perceba, eu não tô falando de raça, eu não tô falando de gênero. Eu tô falando, sei lá, do playboy que fez design, que trabalha em agência de publicidade e publicou um quadrinho. Eu tô falando que a gente reclama que os youtubers não estão falando desses caras, porque eles são brasileiros. E aí que tá essa questão algorítmica, porque quando vai tratar de quadrinhos nacionais, os vídeos flopam, não tem audiência, a galera não assiste. Aí eu acho que em parte, eu acho que em parte sim, desinteresse do público, mas parte também eu acho que entrega, viu? Sim. Total, assim, por isso que eu tô batendo nesse martelo do algoritmo, sabe? Porque é isso, a gente chega em obras atualmente, quem media essas obras ou é o algoritmo, ou se você é um pouco mais esforçado, você vai seguir algum produtor de conteúdo que vai divulgar livros, que vai divulgar obras literárias, de quadrinhos, enfim, produções culturais. Então, tem essa barreira também, né? Mas é bem complicado. Fora o preço também, né? Parece rapidinho, Davi. Fora o preço também, né? Do tipo, é isso, a gente. Quanto mais. Vamos falar de livro. Objeto livro, não esquece o gênero, quadrinho, Sim. literatura, teoria. A esquece obra o em gênero. si, livro. Não, o objeto livro, né? O objetinho livro, tal. Uhum. A mídia onde uma produção vai ser impressa e vai circular. Quanto mais livros a gente imprime, mais barato fica por unidade. Sim. Só que aí é que tá, tipo, um autor. Eu tô escrevendo um livro de contos agora, assim, eu tô até precisando tirar férias do doutorado, do terreiro e da família para poder escrever. Acabou! É só o livro de contos. Acabou, é só o livro de contos, gente. De hoje até o ano novo é só os contos, tá? Não me vê, não vou levar, né? Não vou levar, enfim, não vou pagar conta nenhuma, não vou resolver problema. Acabou o gás, se vire. Sumiu. Edmar Eu vou não te tá contar um ninguém. conto aqui de como comer sem gás. Aí você vai fazer isso agora. Enfim. Mas é isso, se eu quiser publicar esse livro de maneira independente, se eu fizer mais de 100 cópias desse livro é loucura minha, eu vou estar jogando dinheiro fora. Só que é isso, aí eu faço 100 cópias, livro fininho, né? Tem a grossura do meu livro infantil. Meu livro infantil tá com 64 páginas. Um livro pocketzinho, pequenininho, vai sair a R$50 a cópia, porque quanto mais você imprime, mais barato fica a unidade. Só que quem que vai imprimir 2.000 cópias? Quem que vai pagar R$20.000 para imprimir 2.000 cópias? Sendo que é isso, você tá ali contando moedinha para materializar sua obra, sei lá, você tá fazendo tô fazendo um livro artesanal aqui. Só que tem também, né, do preço desses livros serem caros, dessas publicações mais alternativas, mais fora do grande mercado serem caras, por conta disso também, né, porque a pessoa não vai imprimir mais de 100 cópias, no máximo 200 cópias do livro, só que aí cada unidade vai sair muito caro, sabe? E é isso, né, gente? Infelizmente, sei lá, do tipo, entre pagar R$50 num livro e pagar uma conta de água, ou, né, do tipo, uma outra forma de lazer, a gente vai optar pela outra forma de lazer. Nossa, que louco, né? A gente vai falar de... Pode ir. É impressionante, a gente não é só o livro, como você falou. O livro é o objeto de discussão, mas quantas ramificações partem de discussões a partir de um objeto
que tem a sua importância, não só importância cultural, mas como representação. Então, eu fico pensando assim, que você deu um exemplo muito bom, é excelente. Vamos lá, você tem um livro que não faz parte do hall colonial, do hall do colonialismo, ou seja, do hall do pensamento eurocêntrico. Não faz parte do hall de falar da cultura, por exemplo, nórdica. Porque quando você encontra na prateleira um livro onde você vê o Thor com o Mjolnir na mão e o outro que vem a uma representação de toda a originalidade, de tudo que está por trás, não só do lado religioso, mas a cultura da África e de toda a sua identidade, nossa, a pessoa a juventude tende a escolher o que está lá, o Thor com o Mjolnir. E aí, quem é que olha para a obra com esse impacto, né, sociocultural, por exemplo, da cultura africana? É aquele que tem esse interesse, que tem essa necessidade de se ver representado naquilo que está sendo o que ele vai ler, que ele está se propondo a ler. Só que este grupo é aquele que tende a ter um menor poder aquisitivo. Então aí eu coloco um passo atrás. É muito difícil que essas pessoas estejam nesses locais atrás desses livros ou buscando os livros, justamente porque não tem muitas vezes condições de arcar com esses custos dentro do seu mês, dentro do dia a dia, né? De todo o risco e sobre-risco e super-risco que a gente tem na vida, na contemporaneidade. Então é por isso que quando eu falei lá da questão da legislação, é justamente a escola tem que ser uma das fontes para fornecer esses materiais. Porque se a escola fornece, o estudante, ele desde pequeno tem acesso a esses livros e ele não precisa ter essa escolha, que não é nenhuma escolha, na verdade é só uma angústia, no sentido que não tem escolha entre comprar por exemplo, um gás para poder cozinhar ou comprar um livro e deduzir do valor já escasso que você tem de investimento. Isso não é escolha, isso é uma angústia. É a certeza que você não terá aquilo que você teria, não só entretenimento, mas uma representação. Então, isso para mim é angustiante, né? De você tem esse algoritmo que acaba nos capitalizando cada vez mais no olhar eurocentrado, muito porque a quem compra mais acaba, como eu posso dizer, aquele que compra mais acaba gerindo, né, administrando o que aparece para os demais, o que estão fora da bolha, perdão. E aí, eu quero mostrar, só ver se Santiago recorda, Edmar. Em 2022, 2021 para 2022, Santiago, eu estava na minha pesquisa, estava no doutorado, estava fazendo minha pesquisa, né? E já lembrou. E eu estava num momento extremamente dramático. Todo mundo passa isso. No mestrado é meio fulminante, né? Você só tem alguns meses de o ônus e bônus, o céu e o inferno. Mas no doutorado, você tem um tempo a mais dessa sofrência, né? E aí você sempre tem isso depois do primeiro ano, 1 ano e meio, onde você começa a questionar, não você, mas na verdade as pessoas, né, que fazem parte, né, da academia, de questionar elementos que fazem parte da sua pesquisa. E nós vivenciávamos ali um momento de grandes mudanças. E minha pesquisa era sobre tecnologia. A questão da relação da tecnologia e o algoritmo das plataformas. E aí eu tive que mudar toda a minha literatura. Só que eu ainda queria defender um ponto de vista. Isso, uma explosão, porque eu estou saindo de um ponto de vista e eu estou indo para outro. Só que esse outro não me agradava. É um outro que não me contemplava. É ainda focado, é um grande autor, não vou nem citar aqui, deixa para lá. Mas ele é um grande autor, mas é um autor que tem um pensamento europeu.
E aí, Santiago, do nada, ela me manda um livro. Olha, tem uma... Ela me chama assim. Tem esse livro aqui, deixa eu te mandar. Que a gente conversava, às vezes, antes do Vai que te gravar. ajuda, né? Vai que serve pra Talvez te você. ajude. Aí o nome do livro é esse aqui, ó. O nome do livro é o da editora Ubu, que é uma editora justamente que está à parte dessas grandes editoras, né? Ela, para mim, é uma grande representante de várias obras que saem um pouquinho do eixo, mas essa obra aqui é a obra da tecnodiversidade, porque eu não queria trabalhar tecnologia apenas de um ponto de vista instrumental, eu queria trabalhar a tecnologia dentro de um ponto de vista da diversidade, da associação com algo a mais, do algo do diferente, do algo de sair um pouquinho das caixinhas que a gente acaba desenvolvendo quando a gente pensa tecnologia. E aí eu vou até compartilhar com vocês por que eu estou falando isso. Porque essa obra acabou se transformando no meu grande alicerce aí eu vou usar a palavra, né? De empoderamento, me permitam usar, porque tem várias nuances essa palavra, mas de empoderamento perante aquelas pessoas da academia que questionavam o meu ponto de vista. Não, a tecnologia não é só instrumental, ela tem um fator cultural, ela tem um fator histórico aí embutido, né? E aí eu comecei a usar esse livro se transformou. Ah, mas peraí, Davi, mas, opa, eu tenho essa referência que fala isso, isso e isso. Que é uma referência que está fora da grande bolha. Então eu achei interessante porque a Santiago ela justamente traz trouxe isso para mim, uma referência que até hoje eu uso, porque ela é diferente, ela quebra com algumas amarras discursivas, né? Então eu acho isso fantástico que a gente está falando aqui, porque isso é sabe, aquele meme, sabe? Uhum. É Sim. isso, entendeu? É muito nesse sentido. E é legal que eu já notei que o meu primo faz tecnologia e informação. Aí eu já vou mandar É para assim ele. que a gente vai, a gente vai, as referências vão dando. Vão. Não, e a Ubu, né? É isso, a Jandaíra, a Ubu, putz, a Malê, outra editora muito legal também. Enfim. Mas eu acho que pegando esse gancho que você trouxe, assim, né, e continuando nesse contexto racial, né, e abrangendo bem mais, discutir essas coisas nessa perspectiva, é que nem você falou, a gente avança pra caramba, assim, a gente avança muito, saca? Porque é isso, a gente tá lidando com problemas novos não, né, mas outras perspectivas de problemas, né? Então, a tecnologia é só funcional, tá aqui bitoladão. Não, ó, tá aqui ó, outra perspectiva para a gente abordar isso, saca? A história do Brasil é isso, é europeia. Não, tá aqui, ó, história, sei lá, os tupinambás de Olivença, para citar um povo indígena aí de uma região da Bahia, saca? Vamos ver a história na perspectiva deles. Bora! Dos pataxós. Vamos ver a história da perspectiva dos pataxós, saca? Vamos ver, né? Tipo, a gente vai estudar muito dessas tecnologias, a gente vai descobrir que muitas tecnologias da agricultura, muitas técnicas da agricultura são de origem indígena e de origem africana, saca? E a gente tá aqui, e assim, coisas que é isso, eu não vou lembrar agora, pesquisem, pessoal, usem o Google. Ô, ChatGPT, O chat usa aí! GPT, Usa aí! usa essas ferramentas, né? Sei lá, e pesquisa em mais de um lugar. Mas tem muitas técnicas e muitas ferramentas e muitas tecnologias que são dessas origens, sabe? São de origem africana, são de origem indígena, e que a gente normalizou e que a gente acha que não, né? Que é tudo europeu, saca? Então, mas eu acho que essa é a importância, assim, da gente estar discutindo não só o meu livro, não só essas produções, mas a gente está discutindo isso academicamente, a gente está discutindo, ocupando espaços, né, do YouTube, de outros lugares,
para estar discutindo isso, porque a gente vai enxergar coisas novas, saca? Vai, voltando para os quadrinhos, né? A gente teve o do Pipoca Nanquim, lançou já uns anos atrás, né? A arte de Charlie Chan Rockshine, que vai contar a história de Singapura. Singapura? É muito importante. Tipo, é uma literatura que a gente não faz a menor ideia. Uma coisa que eu fico viajando, assim, né? Eu acho que. Vou tirar um número das nádegas aqui, vai. 90% do mercado editorial literário dos Estados Unidos são de obras em inglês. Sim. Saca? São obras anglófonas. Olha a diversidade que a gente está tendo com essa perspectiva da tradução, sabe? Da gente ter acesso a um quadrinho de Singapura, cara. A arte de Charlie Chan Rockshine do Sonny Liu. Na Netflix, né? Que outro, várias problemáticas aí. Mas tinha no catálogo da Netflix o mercado, as produções nigerianas. Sim. Que assim, é um cinema que tá pau a pau com Hollywood e com Bollywood, que é a produção indiana. E tem uma produção riquíssima, né, na Nigéria, e isso está sendo publicado. E Ceará, né? O Ceará, a gente está falando aí de estados do Nordeste, Ceará produzindo muito cinema, Pernambuco produzindo muito cinema. Enfim, a gente tem, né? Então, acho que essa é a importância mesmo da gente estar discutindo tudo isso, sabe? Tá, com essa perspectiva racial agora, né? Mas pra galera não ficar chorando muito, sabe? Do tipo, meu, a gente tem essa bibliodiversidade muito interessante no Brasil, né? Tanto de autores ingleses, estadunidenses, franceses, mas também de autores africanos, né? Angolanos, tem uma produção angolana muito forte aqui, de autores de vários estados do Brasil que a gente está discutindo, enfim. Então, acho que isso é. E agora, na perspectiva da tecnologia, que também já me fugiu, né? Da Humanos aqui, né? Conversando com vocês. Mas me fugia isso, né? Que não, me fugia, não, minto. Tem a discussão do racismo algorítmico. Sim. Né? Que é do. É um carinha da UFABC, inclusive, né? Eu não sei se o nome dele é Tarcísio. Tarcísio Silva. Ele fala do racismo algorítmico. Então, e é importante a gente discutir esses temas, não pelo mimimi, não pela cultura woke, pela lacração, essas bobajadas aí que a extrema-direita inventou para criar outros mecanismos de oprimir a gente, né? Mas é que, meu, é da onde vai um papo liberal, é da onde está surgindo as inovações, galera. Exatamente. Exatamente. Os avanços tecnológicos, sabe? Por que a gente digita trança bonita no Google, digitava isso antigamente no Google, apareciam tranças de mulheres brancas, trança feia, aparecia tranças afro, sabe? Como é que a gente corrige, né, do tipo... E aí vocês podem falar melhor que eu, mas como é que a gente vai corrigir esse problema do algoritmo, sabe? E que inovações que isso vai trazer? Olha só que importante, saca? Eu acho que a gente ainda... É muito delicado isso, né? Porque por trás do algoritmo tem pessoas que controlam esses algoritmos. Então, a gente é sempre indo mais lá para trás, nunca pensando só no que está posto, né? Porque tem muito mais atrás, né? Então, realmente... Não, mas é isso, eu trago essa perspectiva por conta disso, né? Do tipo, são pessoas que estão fazendo esse negócio dar ruim. Então, vamos inovar, Sim. Vamos fazer esse negócio dar bom. Vamos, pessoas. Trazer outras perspectivas, pelo amor de Deus. Poxa.
Inclusive, vocês falando que até vocês estão falando do Tarcísio Silva. Eu queria divulgar um trabalho muito bom que ele faz, que é a linha do tempo da discriminação e danos algoritmos. Então, existe uma linha do tempo. Aqui não estou carregando tão bem a internet, mas ele faz um rastreamento ao longo dos anos de fatos, de acontecimentos que causaram o racismo algoritmo, que vem causando o racismo algoritmo. Então, ó a quantidade. Eu vou clicar aleatoriamente um aqui, cliquei um aleatoriamente. Aí ele faz um recorte de uma reportagem da época. Por exemplo, o iPhone não reconhece rostos como Moko Kanori. Né? E aí ele faz esse rastreamento e estudantes negros são mais acusados de usar IA generativa. Por quê? Por quê? Entendeu? Então, Não, isso... design identifica a sexualização de foto editada por IA. Então, tem uma série de questões. É só você acessar o site, né, do Tarcísio Silva e colocar lá linha do tempo. Então, vocês têm acesso a uma série de acontecimentos datados e rastreados sobre essas questões, e questões que vão muito além da proposta, mas que estão embebidas dentro da ideia que nós estamos colocando aqui. Mais uma vez eu falo, a consciência negra, o mês negro são 365 dias do ano, não são apenas novembro, mas estamos no mês de novembro, então essas questões elas precisam estar ainda mais pronunciadas na nossa discussão, no nosso... Volta, Davi! Voltei! Mas voltei. Mas eu boto maior Não, fé. Eu tava falando, não, gente. E percebam. Eu tava falando isso. Conclui. Não, eu tava falando isso exatamente, eu não sei onde parou, mas a questão de é preciso valorizar, principalmente nós estamos no mês de novembro, e enfatizar ainda mais essa discussão, né? Essa discussão é para ocorrer a todo momento, mas estamos no momento de trazer esses pontos, trazer esses elementos para que as bolhas diminuam ou que as bolhas se expandam, porque acho que a expansão da bolha destrói com a própria bolha. Acaba com a essência, né, de que há segmentos, se o segmento é tão amplo. Então, se a gente amplificar essa discussão, a gente diminui, mitiga essas questões. Né? Não, e perceba, olha só que interessante, né? Primeira visão que a gente tem do candomblé, que é meu contexto. É um bando de preto, macumbeiro, adorador do diabo que mata bicho. Beleza, daí a gente parte disso, a gente constrói um livro, mais um livro, né? Dentre tantos outros que vai trazer de maneira positiva essa religiosidade, esse aspecto cultural. Mas percebam o tanto de coisa que a gente discutiu que engloba tudo isso, sabe? Né, de todas essas camadas de opressão e de reflexão sobre produção cultural e sobre Brasil e sobre sociedade que a gente discute a partir da produção de um livro infantil com temática afro, sabe? Até para a gente entender isso, né? Discutir racismo na nossa sociedade e discutir a valorização da cultura negra, da cultura africana no Brasil, discutir a nossa sociedade de vários âmbitos, assim, que a gente vai desde da impressão do livro até o algoritmo, saca? Então, né, mais uma vez, não é mimimi apenas, né? Não é coitadismo apenas, né? Que a galera gosta de falar, mas olha a importância da gente estar falando isso, né? E também isso, né? O mês da consciência negra. Eu até brinco com as pessoas, assim, normalmente me chamam para participar de atividades só no mês da consciência negra. Não foi esse o caso nosso, né? Eu acho que já estava planejado antes e a gente calhou de ser e calhou de ser o tema, e é um tema que eu estudo também, e é um tema que eu produzo também, mas enfim.
mas a experiência das pessoas negras, os homens, mulheres, comunidade LGBT, negros, no Brasil, passa pelo racismo, passa pela violência, mas vai para além disso, sabe? Tanto é que é essa questão do livro, assim, tipo, são divindades em histórias de aventura, em histórias de descoberta. É a dificuldade da gente conseguir vender um livro para uma editora média, para uma editora pequena, da gente discutir essas temáticas porque o algoritmo não entrega. Olha quantos temas que a gente consegue discutir, sabe? Para além de falar de tráfico de drogas, para além de falar de, sei lá, quando eu estava na escola, a molecada zoava o meu cabelo, zoava o meu nariz. Para além disso, sabe? Quanto que a nossa vivência, quanto a nossa experiência abrange vários temas, né? E desvelam várias formas da gente enxergar esses temas, né? Eu acho que essa é a magia, né? Essa é a importância, assim. Enfim, filosofei aqui, gente, foi mal. A gente dá uma dessas. Santiago? Não, eu acho que muito do que você falou, Dimar, acho que está associado ao fato de que a gente, quando a gente está falando dessas histórias, quando a gente está falando de tudo isso, a gente não quer falar apenas de um ponto de vista de sofrimento, mas a gente também quer falar de um ponto de vista de possibilidades. Exatamente. Né? Quando a gente fala do seu livro, a gente fala de mais um livro que está trazendo isso. Então, a gente quer falar sobre, olha, isso é possível, né? Mesmo com as barreiras que a gente discutiu, mesmo com os desafios, isso é possível, isso está acontecendo, né? Então, eu acho que é isso. A questão é mais discutir possibilidades, né? Então, muito do que você falou, eu só conseguia pensar nisso. A gente está aqui discutindo possibilidades, a gente não está discutindo como é difícil e que a gente precisa se conformar, se resignar, muito pelo contrário. Né? A gente só está destacando, né, iniciativas que estão tornando possível a introdução de novas perspectivas, de histórias diferenciadas, né, ajudando mesmo a ampliar a diversidade. Eu acho que é isso que a gente está querendo. Então, eu acho muito legal que o nosso papo ele não se restringe a preconceito, ao racismo, ao sofrimento, mas ele vai além, né? Ele discute realmente, olha, a base dessa sociedade é assim, mas existem essas e essas e essas iniciativas, que não são poucas, né? Que estão aí para mudar um pouco essa narrativa de história única, essa referência que foi posta e colocada, que não foi por nós, que não necessariamente a gente se identifica, que não necessariamente nos contempla, mas é mostrar que, olha, existem outros caminhos aqui. Então, bora buscar esses outros caminhos, bora valorizar esses outros caminhos, né? Porque eu acho que não é só a gente encontrar esses novos caminhos, mas a gente também precisa valorizar esses caminhos e ir espalhando essa palavra desses caminhos. Eu chamo isso aqui, o que a gente falou hoje, de palestra magma, né? Aquela importante, aquela que abre ou que encerra, e que tem uma discussão que vai além do que é proposto no tema. Ou seja, a gente é engraçado. Quando a gente se propõe a falar, por exemplo, e dar o espaço para a gente discutir o seu livro, Edmar, aí eu pensei assim, vamos falar do livro. Eu sinto dizer, mas o que menos a gente falou foi do livro em si. Livro. Ou a gente falou muito do livro, só que... Exatamente, sem falar dele. Lembra que você falou do objeto livro? É para além do objeto livro, é o que ele representa, né? São o que é transversal a ele, o que ele dialoga, o que ele reflete, ou melhor dizendo, o que é refletido nele, né? As experiências, as expectativas, né, de jovens, de crianças que querem ouvir para além do que você, como você falou que você ouviu, né, da questão do seu, da forma do seu nariz, ou do seu cabelo, eles querem ouvir o que eles representam como se a beleza que cada um de nós enxergamos em nós mesmos. Então, esse auto-reconhecimento é o que perpassa quando a gente mostra como histórias. Aí você falou, esses 64 páginas. Eu lhe digo,
eu prefiro esses 64 páginas que me façam ser transgressor do que aquilo que está posto, do que ler 500 que ressalta e ratifica o que já está sendo dito há séculos. Então, esse tipo de mensuração é aquele tipo de mensuração que é exatamente que a Amazon quer. A Amazon quer que a gente coloque. Se tá custando. Eu já ouvi gente falando assim: tem esse livro de 100 páginas que fala de coisas legais, mas custa R$90. Que é justamente porque a tiragem é curta. Aí aí a mesma pessoa fala: mas eu vou comprar aquele que tem 300 páginas e custa, sei lá, R$30. Ou seja, há uma mensuração financeira por causa do poder aquisitivo que a gente não pode ignorar, mas tem uma questão também de efetividades, ou seja, de simbolismos. A pessoa sabe que aquele tem um peso maior na sua discussão, mas o que me interessa não é o peso, o que me interessa é o valor numérico, é você somar. E a palavra somar, infelizmente, dentro do mundo capitalista, no mundo que a gente vive contemporâneo, não é um valor de somar no sentido de agregar, mas de somar de colocar uma coisa sobre a outra. E nós sabemos que quando a gente empilha uma coisa sobre a outra, quando a gente compra 10 livros, você está vendo os livros ali de Santiago no fundo. Então imagine que ela começa a empilhar esses livros. A probabilidade de ela alcançar os últimos, de ler os últimos, é pequena. Então não é somar nem empilhar, é somar para agregar. Então é por isso que eu entendo que falar do seu livro, Catador de Histórias, é agregar. É agregar valor, agregar diálogo, agregar conhecimento, discussão e validação. Mas validar o que sempre existiu. O que só precisa de espaço, né? Para que a gente conheça melhor. Não, sim. E é isso, né? Não é volume, né? É qualidade. Acho que é isso que a gente busca também, né? Apesar, eu tive que... minha estante não tá aparecendo. Eu dispensei uns 50 livros. Menino, dispensei uns 50 livros e eu tô tendo que comprar outra estante já. É assustador, mas enfim. Uma hora eu leio tudo. A promessa do leitor. É a promessa. Isso, total. Não, mas eu acho que é isso aí mesmo, sabe? E pra mim, assim, todo o esforço, sabe, que é isso, eu escrevi esse livro pro meu sobrinho para apresentar para ele um pouco da história dos orixás, né, da minha religiosidade, da minha cultura, que também é a cultura dele, que também é a cultura de vocês, que também é a cultura do Brasil, só que a gente não tem tanto acesso, né, a gente não tem tantos mecanismos para falar sobre. E, só de, sei lá, ver a carinha dele mó feliz, a hora que o livro chegou, mó emocionado, a hora que ele leu a dedicatória, a hora que eu ouvi o áudio lá da Malu, né, da filha da amiga minha, falando que, me identifiquei com a Yansan, sabe? e nessa chave positiva, sabe? Né, Yansan um demônio, né, Yansan o orixá promíscuo, né, não, é isso, não, tipo, é a guerreira, sabe? Ressaltar isso também, né, tipo, só da gente ter essas alternativas, da gente conseguir ver essas figuras, essas divindades, essas mitologias, se assim a pessoa quiser tratar dessa maneira positiva, né, de não só como demônio, mas como outras formas, já tá valendo, assim, já tô bem feliz, assim, já tô bem animado. Missão cumprida. E tem os outros livros agora que nós está produzindo e que a gente está tentando ver formas de viabilizar também, porque é isso, né? Não é só isso. Eu acho que escrever é a parte mais gostosa, ver a parte mais é uma parte dolorida do processo, mas é uma parte das mais gostosas, assim, mas viabilizar o livro e fazer toda essa jornada de lançamento de livro as olheiras aqui, ó. Olheiras, cabelinhos brancos surgindo.
Vamos fazer um merchan, Santiago, das obras, o que vem, né? Antes a gente encerrar, vamos fazer uma propaganda aqui. Adquire, então, gente, o Catador de Histórias no site da Editora Jandaia, né? Só você jogar lá no site, Editora Jandaia. Faz o seguinte, gente. Usa o chat GPT. Pede assim, me dê os links da Editora Jandaia. Aí vai aparecer. Aqui, depois da nossa busca, encontramos a melhor resposta para você. Aí vai aparecer. Aí você clica nele, aí você joga lá, o Catador de Histórias. E aí você vai, compra e valoriza a nossa história, como ele falou, valoriza a nossa cultura, a nossa discussão, certo? Da minha parte... Tem também um catálogo incrível também. Também tem um catálogo incrível deles, da Jandaíra. E vão atrás de outras editoras também, né? E vão atrás de autores independentes. A Ubu, a Malê. Qual mais que vem na minha cabeça agora? Ih, rapaz... Sumiu as editoras. Vamos atrás das editoras. Vai no chat GPT. Vai no chat GPT. Da minha parte, Santiago, eu só queria agradecer. Foi uma conversa magnífica. Eu percebi uma coisa e eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos dificuldade em encerrar as lives. É porque, na verdade, minha internet está oscilante, então eu estou achando que daqui a pouco eu vou desaparecer de vez aqui. Então, eu só queria agradecer do fundo do meu coração. Acho que o contato ele veio, e no contato da mesma forma que foi uma surpresa, o contato por sermos tão jovens no YouTube, velhos no audiovisual, mas jovens no YouTube. Mas agradecer a surpresa também pela a obra e pela importância dela. Surpresa no momento que a gente pegou o livro, a gente falou: não, Santiago, a gente tem que trazer, a gente tem que dialogar. E coincidentemente, estamos no mês de novembro, então a discussão já vem de semanas, mas caiu no mês de novembro. Tá? E este vídeo virá, vocês estão assistindo aí no dia 20 de novembro. Então, meu agradecimento à OB, que eu torço muito que você, exatamente como você tem aqui, visite esses 16 odds. Pessoa, conhecer cada um desses odds nos ajuda a entender coisas sobre o presente, o passado e o futuro. E isso é realmente útil para todo mundo. E espero que esse tenha sido útil para todo mundo. E assim eu passo minha palavra. Eu acho que eu queria muito agradecer. Eu acho que não tinha forma melhor da gente estrear nosso quadro, né, do Paideia Geek Entrevista. Eu acho que a pessoa com que a gente estreou foi incrível, você, no caso, foi incrível. Por favor, que essa seja a primeira de muitas parcerias. Eu acho que você tem muito a agregar a gente, muito a enriquecer as nossas discussões. Eu acho que às vezes a gente fica sem querer falar, porque eu acho que você traz muita coisa e a gente só quer ouvir e processar e refletir sobre. E eu acho que isso faz com que seja um encontro muito, muito bom, assim, muito gratificante. E eu acho que eu fico extremamente feliz, não só por nós, mas acho que para o nosso público, que você tenha sido a pessoa que estreou esse nosso canal, que deu o pontapé. Porque eu acho que você deixou um sentimento muito bom na gente, de tipo assim, começamos bem, e de estar animado para o que vai vir, né? Não só daqui, mas até mesmo com você, tipo assim, muita coisa do que você falou já despertou ideias aqui, e de trazer você mais vezes para a gente falar sobre muito mais outras coisas que não foram contempladas aqui. Então eu acho que é isso, a gente conseguiu abrir um mundo de possibilidades. Eu acho que não tem nada melhor do que isso, a gente conseguir pensar em muitas outras coisas para a gente fazer, sabe? Eu acho que é isso. Muito obrigada por tudo e especialmente por isso. Menina, lascou, que eu falo muito, vocês vão chamar eu. Mas a gente também fala muito, aí junta tudo e tá tudo em família. Vambora. Ai, gente, eu fico mó feliz, é que nem eu falei, né? Eu sou viciado em podcast, inclusive
Tem um que está aos trancos e barrancos, mas está indo, que é sobre literatura e produção cultural como um todo, né? Chamado Resenha em Prosa, que está no Spotify. Mas enfim, eu fico, nossa, eu tô bem feliz, assim, tô bem emocionado até pelo ouvindo vocês falar. Gratidão demais, assim. Eu acho que é isso, é esse processo, assim, né? Eu acho que conseguir imprimir um livro é 50% do trabalho, mas a gente tem mais outros 50%, que é fazer o livro circular. Então a gente está nessa fase agora, né? E que não falei, arrastando o chifre no chão, mas estamos indo. E, meu, para mim foi muito importante também, assim, eu acho que é bem legal, assim, que é isso, né? Não ficar preso só no falar do livro, mas não só falar do livro, né? Falar de outros temas que vão surgindo. Eu acho importantíssimo isso, né? Porque a obra tá viva, né? Agora que tá para o mundo ainda mais, tudo que a gente produz, tudo que a gente coloca para girar no mundo ganha vida própria, né? Então, assim como essa nossa conversa ganhou vida própria aí. A gente falou. Foi só fluindo, só fluindo. Foi embora. Então, só agradecer mesmo, embora para as próximas aí, só chamar que nós tem doideira para falar, gente. O que mais tem é coisa doida aqui na cabeça. Se quiser falar de OVNI, né, fala. Se quiser falar de literatura, né, fala. Se quiser falar de tecnologia, eu não sei muito, mas né, fala também. E se embora. E é isso, gente. Gratidão. Maravilha, então. Santiago, agradecer mais uma vez a Edmar, mais do que nunca a essa gravação de hoje, né? E que espero que vocês aproveitem Paideia Geekers, né? A gente chama nossos queridos, as pessoas que nos acompanham, nosso fandom, né, Santiago? Nosso fandom! Que vocês que aproveitem, que curtam. Esse mês todo vocês estão percebendo que nossa arte está vinculada ao mês da consciência negra, do mês de Novembro Black. Então, aproveitem, curtam, reflitam, questionem. E é isso. A gente se vê aí no próximo live, no próximo vídeo. E muito obrigado, Dimar. Um beijo, Santiago. E é isso aí. Um beijo, Davi. Um beijo, Dimar. Bye!